Bom dia, igreja, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para cultuar o nosso Deus nessa manhã de domingo, no dia 26, e agradecer porque Deus já renovou as suas misericórdias sobre nossas vidas e nos deu mais uma vez a oportunidade de adorá-lo, de buscá-lo, de entoar louvores ao seu nome, e somos gratos por isso. Eu queria te convidar a ler um trecho aqui da carta de Paulo aos Romanos, que está no capítulo 8, versículos 38 e 39, que diz o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses dois versículos, eles têm muito a dizer a respeito da situação que a gente está vivendo, né, de distanciamento, de isolamento social decorrente da pandemia, porque o vírus ele foi capaz de separar as pessoas fisicamente, mas ele não foi capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e nada nesse mundo é. Para a glória de Deus, eu queria te convidar a cantar uma música que diz assim, que sobre toda a terra Tu és o Rei, Senhor. Sobre tudo que há nesse mundo, Deus reina. E é essa música que a gente vai cantar no momento. Convido você a se com sua família e entoar esse louvor com muita alegria. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos Teus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos Teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Mais uma vez, sobre o meu pensar, sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos Teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar
O profeta Ezequiel, lá no capítulo 3 do livro de Ezequiel, diz que não conseguia ficar de pé diante da glória do Senhor quando ele viu em uma das suas visões. Nós queremos essa glória, nós desejamos esse Senhor da glória. Então nós vamos cantar agora sobre esse Espírito Santo, que ele é bem-vindo aqui neste lugar. Feche seus olhos e faz dessa canção a tua oração nessa noite. Chama o Espírito Santo Consolador para estar com você, para estar neste lugar, para estar conosco. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Vamos cantar.
sermos inundados por tua glória, Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é,
Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Nesta manhã eu gostaria de conduzir esse momento de oração baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. A oração é um dos pilares da disciplina espiritual. É através da oração que eu coloco diante de Deus os meus sentimentos, as minhas angústias, as minhas aflições, os meus medos. E eu te convido nesta manhã a fazer isto. Quão bom também é ver a igreja no devocional da família, lendo a palavra de forma sistemática. Queridos, como isso promove o crescimento espiritual. Aqueles que estão seguindo de forma sistemática têm experimentado desse crescimento. Eu convido você a experimentar mais de Deus, orando e buscando a sua face. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, nesta manhã, Deus, nós como igreja, nós estamos diante de Ti e te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. Deus, o Teu cuidado está sobre nós, o Teu cuidado está sobre a Tua igreja, o Teu cuidado está sobre o Teu povo. Deus, muito obrigado, porque a Tua soberania, Deus, está sob o controle de todas as coisas. Meu Deus, obrigado por cada irmão que tem se dedicado à oração, que tem se dedicado à leitura da palavra, que tem mergulhado mais fundo, Pai, em conhecer ao Senhor. Deus, como é bom, Deus, estarmos afinados contigo, estarmos alinhados com os teus planos, estarmos alinhados com aquilo que tu deseja para cada um de nós. Deus, queremos conhecer mais e queremos viver no teu propósito. Deus, queremos estar mais perto de Ti, queremos estar mais parecidos contigo, Jesus, no nosso dia a dia, no nosso proceder em nossa casa, no nosso tratar com os nossos filhos, no nosso tratar com os nossos cônjuges, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã uma bênção especial para cada lar, para cada família aqui representada. Senhor, abençoa cada família iboana, Senhor, abençoa cada filho teu. Nesta manhã, Deus, nós a te oramos e por fé te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meu irmão, a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, permaneça firme no propósito da leitura e da oração constante. Em nome de Jesus. Amém. Senhor é bom, o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Verdade, Senhor. Da morte
me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Que alegria poder estar de volta aqui com os irmãos depois deste tempo de descanso, de férias, tendo vivido uma das experiências mais agradáveis que gostaria tanto de viver. De fato, ver nossa neta nascendo, ver o nascimento, ver a chegada, ver a alegria do Tiago, da Mona Lisa e de Eliane, de Kézia, minha. Então, Deus trouxe grande alegria neste tempo. Eu dou graças a Deus pela oportunidade. E também vivendo os tempos em que a empresa aérea fez cancelamentos de voos e tudo, mas finalmente conseguimos chegar, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui junto com os irmãos outra vez. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, dos líderes dos ministérios, de todos os membros da igreja que têm permanecido e participado de maneira efetiva das atividades da igreja, tanto de maneira virtual quanto aquelas em que foi exigida a presença, como no trabalho de evangelismo e ação social, o trabalho do Ministério de Celebração, a alegria do louvor, a criatividade, o uso da tecnologia. Que bênção, que alegria podermos experimentar este tempo tão gostoso na presença do Senhor, cultuando e adorando o nosso Deus. Então, eu dou graças a Deus por poder estar de volta e dou graças a Deus pela vida do Vitor, o primeiro vice-presidente da igreja, que de maneira eficiente tem se mantido e tem coordenado as atividades da igreja durante o tempo em que nós estivemos ausentes. Estamos de volta e hoje, domingo, logo mais à noite,
nós teremos o nosso primeiro culto presencial. Eu espero que você já tenha inscrito e agendado a sua presença, uma vez que nós temos que seguir as instruções das autoridades. Todos os procedimentos, a IBOA tem tido maior cuidado através da administração com a Alexandra. Temos todos os cuidados para que possamos ter a oportunidade de juntos cultuar o nosso Deus logo mais à noite. Então, como os irmãos sabem, uma das instruções ou regras, exigências das autoridades é que os assentos precisam estar a 2 metros de distância um do outro e podendo estar sentados juntos apenas pessoas que vivam na mesma residência. Então nós temos providenciado de maneira que os irmãos que se inscreveram e vão participar do culto, tendo limitações para as pessoas com participação no grupo de risco e outros mais, detalhes que já estão na nota que foi divulgada pela diretoria da igreja. Esperamos que todos os irmãos estejam seguindo. Nós trouxemos junto conosco os termômetros para aferir a temperatura de todas as pessoas que agendadas vão participar do culto logo mais à noite. E pela manhã nós permanecemos com o culto virtual, online, exatamente porque não queríamos atrapalhar o processo da escola bíblica dominical, porque as pessoas que viessem para o culto não teriam tempo de retornar em casa ainda para participar da EBD, e ao mesmo tempo aqueles que optassem pela EBD não teriam como estar presente lá no culto também pela manhã. Então, no domingo pela manhã nós estaremos aqui através do canal do YouTube, e à noite nós estaremos com o culto presencial, com aquelas pessoas que agendaram, e também transmitiremos, faremos todo o possível para transmitir ao vivo. Por falar nisso, se você não está ainda inscrito no canal da IBOA, por favor ajude, peça outras pessoas que se inscrevam no canal da IBOA, porque nós estamos com quase 700 pessoas inscritas, precisamos chegar a 1000 pessoas inscritas. Temos podido transmitir normalmente porque nosso canal já é bastante antigo no YouTube. Mas neste domingo nós conseguiremos transmitir apenas se você estiver inscrito lá para o YouTube. Do contrário, a transmissão deverá ser através do Facebook ou do Instagram. Por favor, então inscreva-se o mais rápido possível no canal da IBOA no YouTube com o seu e-mail, para que a gente possa atingir aquela quantidade necessária. Espero que quando estiver falando com os irmãos, esta quantidade já esteja atingida, porque nós estamos buscando isto durante a semana. Trago então um abraço de todos os da nossa família, que desejam aos irmãos e agradecem as orações, especialmente o Tiago e Mona e a Mília, que têm trazido tanta alegria para todos nós. Como os irmãos sabem bem, nós estamos no mês de junho e julho, e neste domingo não será diferente. Nós estamos trabalhando a questão de que a igreja e o pastor que agradam o Senhor precisam ter a sua vida pautados na palavra de Deus. Igreja e pastor pautados na palavra, para que a vida da igreja esteja verdadeiramente pautada na palavra. E neste domingo nós vamos estar vendo uma igreja pautada na palavra, que é resultado da vida dos membros, cada membro tendo sua vida pautada na palavra. Nós neste domingo veremos as características da igreja. No domingo que vem nós teremos a oportunidade de olhar com os irmãos as características da vida de um pastor com sua vida pautada na palavra de Deus. Então, para olharmos nesta perspectiva, gostaria de convidar os irmãos para que nós lêssemos na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4, porque nesta descrição e nesta metáfora que o apóstolo Pedro nos traz, ele compara a mim, a você, ele compara cada um de nós de modo tão precioso, como efetivos participantes da obra de Deus e do edifício de Deus. Assim nós lemos o verso 4 no capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro.
1 de Pedro 2, 4. Chegando-vos para ele pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, então, nesta carta, ele dá para nós as características do que nós precisamos compreender sobre a metáfora que ele utiliza ao comparar o Senhor Jesus como a pedra principal e a pedra viva no edifício, e embora essa pedra rejeitada pelos homens e para com Deus eleita e preciosa. Jesus Cristo é a pedra que vive. Mas o apóstolo Pedro então diz que você e eu precisamos, ou você e eu somos, nós também, ou também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Sois edifício de Deus, edificados em Cristo Jesus, com um objetivo que Deus tem. Então, em primeiro lugar, nós devemos observar que quando Deus criou a igreja em Cristo Jesus, o Senhor criou a igreja com o propósito de que você e eu pudéssemos estar devida e adequadamente preparados para vivenciar uma experiência de sacerdócio real, sacerdócio santo, sacerdócio que exerce a sua função de ação no mundo, no universo, na sociedade, a fim de que, como sal e como luz, temperássemos e equilibrássemos e orientássemos e dirigíssemos o mundo na condução em que ele deve ir. E é assim que o Senhor quer que a sua igreja seja, um sacerdócio santo, sacerdócio que intercede, mas ao mesmo tempo mantendo a sua pureza e a sua santificação. E sendo o sacerdócio santo, a gente consiga oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Aqui o apóstolo Pedro chama de sacrifício espiritual. O apóstolo Paulo chama, na carta aos Romanos, desse sacrifício de culto racional. Então nós podemos dizer que na orientação da palavra de Deus, o objetivo de Deus é de que cada um de nós, sendo trabalhado pelo Espírito Santo, pudéssemos no conjunto, na soma, no esforço mútuo, no esforço somado de cada um de nós, juntos a gente oferecesse a Deus a adoração, o culto que ao Senhor fosse agradável, nossa vida agradando a Deus. De modo que, na visão do apóstolo Pedro, você pode notar comigo de que eu não posso ser edifício de Deus sem você. E você não pode ser edifício de Deus sem mim. Você é pedra dentro deste edifício. E é bom que se diga que a pedra aqui não é com o objetivo de ser obstáculo, mas é de ser sustentáculo, é de ser composição, é de ser maneira de se fazer a parede, um muro, uma muralha. A construção do edifício depende da presença das pedras. A construção do edifício depende de que cada pedra esteja no seu devido lugar. A construção do edifício depende de que cada pedra exerça a sua função. Pedro então nos mostra nesta composição de que você e eu somos pedras vivas neste edifício de Deus. Meus irmãos, e
para observar então um edifício pautado na palavra, uma igreja pautada na palavra, eu gostaria de que, através das igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse que recebem cartas do Senhor Jesus, e aqui não vou fazer uma análise de cada igreja, porque já fizemos isto numa vigília em nossa igreja, demoradamente, uma vigília de noite inteira, inclusive, em que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de olhar características e detalhes sobre cada uma dessas igrejas do Apocalipse, igrejas da Ásia, as quais foram enviadas cartas do Senhor Jesus escritas por João na ilha de Patmos. Nós observamos com a lista destas igrejas, e hoje aqui eu quero retirar como se num suprassumo apenas uma expressão de cada igreja, para que a gente pudesse observar a comparação com a nossa própria vida. Porque se a igreja, edifício de Deus, é o resultado do que cada pedra presente neste edifício vivenciar como característica, você e eu precisamos tomar os cuidados devidos para que a gente esteja como uma pedra efetiva, proativa, como uma pedra de composição verdadeira, como uma pedra que traga o equilíbrio na posição, na função em que o Senhor tem nos colocado, e o plano e o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Nós vamos observar 3 igrejas agora pela manhã, e observaremos também 3 igrejas logo mais à noite. Você e eu, não perca isto de mente. Não perca isto da sua visão. Você é importante no edifício de Deus, a igreja. Você é precioso para Deus e para a igreja, para esta composição do edifício. Mas esta preciosidade não deve fazer com que eu pense de que a igreja depende de mim. O edifício é composto das pedras como todas juntas, mas uma pedra só não derrubará o edifício, pode ter certeza disso. Há edifícios que são mantidos de pé, ainda que sem uma pedra, mas sem a pedra angular que é Cristo, o edifício ruiria, sem dúvida alguma. Não devemos somos importantes na composição do muro, da parede, do equilíbrio desenvolvido para o edifício, mas o edifício não depende de mim. Eu faço parte de um propósito precioso que Deus está fazendo ao edificar a sua igreja, ao edificar o edifício espiritual, com o fim de que o resultado seja algo agradável a Deus. Meus irmãos, então, como nós vemos, e a primeira característica apresentada é a primeira igreja que está lá em Éfeso, e que inclusive, segundo alguns estudiosos, alguns autores, essa é a característica da igreja no primeiro século. É a igreja que tinha um primeiro amor muito forte. É a igreja que tinha um entusiasmo muito forte. É a igreja que, com as evidências, os sinais, com a repercussão da ressurreição de Jesus, é a igreja que, com a própria perseguição que foi enfrentando, ela tinha um fogo espiritual tremendo, ela tinha uma alegria desenvolvida. Mas a igreja de Éfeso tem a característica apresentada como uma igreja que perdeu o entusiasmo, perdeu a motivação, perdeu a alegria de ser igreja. E ela é advertida pelo Senhor. Irmãos, esta é uma característica que nós devemos ter um cuidado tremendo com a nossa própria vida, porque nós influenciamos de alguma maneira aquelas outras pedras do edifício que estão perto da gente. Por isso, eu não devo desfalecer.
Por isso eu não devo perder a minha motivação. Por isso eu não devo deixar que a crise da pandemia, a crise econômica, a dificuldade ou mesmo o desemprego, eu não devo deixar que a dificuldade para movimentar o elemento da minha área de trabalho, o comércio, a indústria, o que seja, não devo deixar que as preocupações com aquilo que está acontecendo no serviço público, eu não devo deixar que estas coisas retirem ou tirem a minha motivação. Por mais difícil que possa ser, eu nem devo deixar que a perda de um ente querido, por causa da Covid-19, ou mesmo a luta da enfermidade, me faça perder o ânimo ou a alegria de viver como adorador, como servo, como discípulo de Cristo. A igreja de Éfeso perdeu o entusiasmo e foi advertida severamente pelo Senhor. E então, se a composição do edifício de Cristo é o resultado daquilo que cada pedra experimenta como característica, você e eu precisamos renovar a cada dia no altar de Deus o nosso ânimo, a nossa alegria, o nosso modo de viver. Devemos buscar fazer com excelência o trabalho onde nós estamos inseridos. Devemos caminhar de maneira a desenvolver as atitudes, os relacionamentos que vão construindo. Nós devemos ser não apenas pessoas com a cabeça voada, jamais, mas nós devemos ser pessoas entusiasmadas com Jesus, com o Espírito Santo, com a volta de Cristo, com a palavra de Deus, com a fé, com o milagre, com a intervenção, com o poder de Deus, com a provisão de Deus, com a solução de Deus, com o milagre de Deus, com a cura de Deus, com a igreja de Deus. Irmãos, não devemos deixar jamais perder a nossa motivação e o nosso entusiasmo. Entusiasmo que nem mesmo deveria ser mencionado como algo comum e normal. Virou até oportunidade das pessoas dizerem: os primeiros anos da minha vida espiritual foram mais excelentes, eu tinha uma motivação tão forte, eu tinha uma alegria, eu não media esforços, eu. Você não pode deixar acomodar-se sem alegria espiritual. Lute em oração com o Senhor e busque o Senhor, porque você é pedra viva do edifício de Deus. Eu sou pedra viva do edifício de Deus, e à medida em que as lutas vêm contra mim, eu preciso, no altar de Deus, renovar a minha motivação e a minha alegria. Louvado seja o nome do Senhor. A boa, então, como uma igreja pautada na palavra, precisa ser cada dia mais composta, mobilizada, desenvolvida comigo e com você, com cada um de nós, motivados no Espírito Santo de Deus. A segunda igreja, que é mencionada no Apocalipse como aquela que tem recebido uma carta do Senhor Jesus, é a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna é caracterizada como uma igreja perseguida. E uma igreja perseguida, ela é bastantemente enxovalhada, é uma igreja que machucada, as pessoas parecem que não conseguem nem mesmo vislumbrar um escape ou uma solução. A igreja de Esmirna estava o tempo todo, não largavam do pé daqueles irmãos, de tudo que eles falavam e todas as coisas que eles tentavam fazer. Havia sempre algo a ser
feito como perseguição contra aquela igreja, pessoas que estavam se levantando, pessoas que diziam falso, pessoas que diziam coisas erradas, pessoas que maltratavam, pessoas que humilhavam, pessoas que eram discriminadas. Você e eu, como pedra viva do edifício, ainda que perseguidos, vamos manter a nossa missão, vamos manter a nossa função, vamos manter o nosso objetivo com Deus, vamos manter a alegria e a visão que o Senhor tem nos dado como igreja do Senhor, para continuar fazendo novos discípulos, conduzindo pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Nós precisamos nos voltar e não deixar que a perseguição, porque se algumas pessoas estão achando que as perseguições estão grandes e tremendas demais contra aqueles que buscam os princípios do Senhor, os valores da palavra de Deus, quando às vezes somos discriminados na sociedade, irmãos, vocês não imaginam. Quando a alegria de alguém ou de um membro da igreja que identifica o seu pastor quando está num ambiente público e ele menciona a palavra pastor, todos os olhos dos que estão no ambiente se voltam para ver quem é aquela pessoa que está sendo identificada como pastor. Enfrentar, ouvir as discriminações que são manifestas não é fácil. E você sabe, no ambiente de trabalho, quando você, mesmo sem ser pastor, é chamado de pastor, ironicamente, uma perseguição simples. Mas a igreja de Cristo, em alguns países, no mundo de hoje, está passando perseguição severa e forte, e nós precisamos estar junto com ele, sentindo a dor, porque somos pedras do mesmo edifício. Se você for perseguido, o Senhor Jesus diz que todos aqueles que forem perseguidos por causa do seu nome, disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, logo no começo do Sermão do Monte, ao encerrar as bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz: se formos perseguidos por causa do nome dele, e se mentindo disserem todo mal contra nós, o Senhor Jesus disse: alegrem-se! Alegrem-se! Nós não devemos deixar que a perseguição nos tire do propósito de servir a Deus e de servir a Deus com alegria. Queridos irmãos, a terceira igreja que é mencionada em Apocalipse, e enquanto a segunda é considerada pelos estudiosos como entre o primeiro e o terceiro século, aqueles que fazem uma analogia das épocas e eras que foram vividas nos séculos que já foram vividos depois da criação da igreja. Então a terceira igreja seria o quarto, quinto, sexto século, é a igreja de Pérgamo. E é a característica da igreja de Pérgamo que o Senhor Jesus procura corrigir, e ela é identificada como uma igreja que dá ouvidos a falsos profetas. E como, irmãos, tem surgido tantos falsos com sermões, com gravações, que parecem ser mesmas boas para os ouvidos. Falsos ensinadores, falsos que também são aqueles que se levantam como críticos, expondo desavergonhadamente o que não deveria ser exposto. Falsos que interpretam erradamente a Escritura como se o propósito da vida cristã, da vida espiritual, fosse para este mundo. Deus ama você e a mim. O Senhor nos abençoa neste mundo, mas o propósito maior de Deus é para a eternidade. Deus está preparando a mim e a você para a eternidade. Por isso nós precisamos estar atentos com os nossos ouvidos para sermos pautados na palavra e não sermos conduzidos por qualquer vento ou doutrina que nos agrade os ouvidos, mas que desagradem ou sejam desautorizadas pelo próprio Deus. É a palavra de Deus que deve nos conduzir.
Às vezes, quando damos a orientação pautado na palavra de Deus, há pessoas que não gostam, ou que teriam outra opinião, ou que procederiam de outra maneira, mas só há segurança quando somos pautados na palavra de Deus. Não é porque a palavra de um profeta, entre aspas, agradou, foi bonita, foi excelente, foi maravilhosa, agora você dará ouvidos a falsos profetas. Como é doído ouvir de que existem pessoas que não estão prestando atenção, mas estão seguindo orientações que pela internet estão vindo daqueles que creem que a lei ainda é possível de ser cumprida por cada um de nós. Como é doído saber que existem aqueles que também estão buscando e estão seguindo até sem prestarem atenção de ensinamentos espiritualistas, espíritas ou mesmo de outros propósitos que aparecem na internet. Irmãos, a igreja de Pérgamo é advertida porque foi dando ouvidos a falsos profetas. Quanto cuidado nós precisamos ter, e nós, como pedras vivas deste edifício, não podemos ter essas características e devemos ter os cuidados, porque o que eu sou, no conjunto com os meus irmãos, vai reproduzir o que a igreja é. E eu, quando estou dizendo o que eu sou, eu não estou falando o que eu sou como pastor. O que eu sou como pastor. O que eu devo ser diante de Deus. O que eu sou como membro, como ovelha do rebanho do Senhor. O conjunto de todos nós, você, irmãos, jovens, adolescentes, crianças, cada um de nós leva o testemunho de uma pedra viva, preciosa do edifício de Deus. E o Senhor quer nos ver identificados com esse sacerdócio santo e quer que nós juntos estejamos produzindo um culto agradável, um sacrifício agradável a Deus. Para produzir isso, nós não podemos perder o entusiasmo, não podemos ser envolvidos pela perseguição e não podemos dar ouvidos a falsos profetas. Das 7 igrejas, a igreja apontada como igreja fiel é a igreja de Filadélfia. Nós teremos um momento para observar sobre elas. Meu irmão, quero convidar você a refletir nesta manhã. Sua alegria de ser crente, sua alegria de ser discípulo de Jesus, sua alegria de ser adorador, sua alegria de ser servo de Cristo, sua alegria de ser discípulo de Jesus, sua alegria de ser morada do Espírito Santo de Deus. Renova a tua alegria. Alegra-se se for perseguido em nome de Jesus. E rejeita. Como o apóstolo Paulo orienta os Gálatas, sejam anátema, seja rejeitado, seja excluído todo e qualquer ensinamento que não esteja pautado na palavra. Uma igreja pautada na palavra vai manter a sua alegria, vai atravessar a perseguição e não dará ouvidos a falsos profetas. Manterá a sua vida pautado na palavra. Deus nos abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Eu quero orar com você nesta manhã, a fim de que nós avaliemos se você precisa renovar a tua motivação espiritual. Faz isso agora e diz: Senhor, essa pandemia, essas lutas que eu estou tendo, as dificuldades na minha casa, no casamento, nas finanças, no relacionamento com os filhos, a dificuldade no trabalho, o relacionamento com as pessoas, de relacionamento com o vizinho, sei lá, o que o Espírito de Deus fala e revela ao seu coração. Vai ao altar de Deus agora e diz: Senhor, renova a minha alegria, como o salmista fez ao dizer no Salmo 51.
devolve a alegria da minha salvação. Quero vibrar com as boas notícias do Evangelho, quero vibrar com a conversão de pessoas, quero vibrar com a vitória da igreja, quero vibrar com o crescimento da igreja, quero vibrar com os princípios e os valores do Evangelho sendo perseguidos para serem alcançados. Quero atravessar a perseguição mantendo a minha fidelidade. Quero manter os meus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo que fala pela palavra. Firma a sua vida, pedra viva do edifício de Deus. Você, edificado na palavra, em Jesus. Ó bendito Deus, nesta manhã preciosa, eu apresento diante do Senhor a alegria do que nós queremos e como queremos evitar as coisas que possam atrapalhar o crescimento do Teu Evangelho e a identificação da Igreja Batista do Olho d'Água como uma igreja pautada na palavra. Firma a minha vida, firma a vida dos meus irmãos. E este que está agora falando com o Senhor e pedindo a renovação da sua alegria, ó Espírito Santo de Deus, vem agora. Age, Senhor, renova esta alegria. É no nome de Jesus que eu oro e abençoo toda a família, todo o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Grande abraço em Cristo Jesus.